Hoje nós vamos falar um pouco sobre os métodos de estudo da Bíblia. É interessante notar que ao longo do tempo, o texto bíblico, na sua leitura ou na possibilidade que nós desenvolvemos de tentar entender o texto bíblico, foram desenvolvidos alguns métodos. E esses métodos foram sendo acrescentados de outros desenvolvimentos e crescendo para que cada vez mais se chegasse a uma possibilidade de poder compreender e de se aproximar ainda mais do texto bíblico. Mas é preciso entender uma coisa. Antes de que nós possamos aprofundarmos nesses métodos, perceber que existem 3 fundamentos básicos para o estudo da Bíblia. O primeiro é que a Bíblia é um texto de fé. Consequentemente, é um texto que não precisa de pesquisa para a sua compreensão. O que é que eu quero dizer com isso? É que o texto por si só, ele se explica. O texto por si só fala comigo, com você, fala com todos nós, a partir daquilo que nós desenvolvemos e acreditamos como nossa fé, nossa identidade e nossa prática de vida. Então, nesse primeiro ponto, ele é um texto de fé e não precisa de pesquisa para a sua compreensão. O segundo ponto que a gente precisa entender como fundamento básico na pesquisa da Bíblia é que nenhum evento humano chega até nós sem uma interpretação. Não chega. Todos os momentos da história, o texto da Bíblia veio ao longo do tempo sendo interpretado, reconhecido e passando por novas situações que, no contexto de cada momento, ele serviu como apoio e como desenvolvimento para aquela sociedade. O terceiro ponto é que a Bíblia está sempre além do seu sentido histórico. É o que nós fazemos hoje. Quando nós, ao chegarmos na escola dominical ou no púlpito de uma igreja, quando lemos o texto, nós fazemos uma interpretação desse texto. Nós aplicamos aquilo que foi escrito há 1000 anos, 2000 anos atrás, no nosso tempo, no nosso contexto, na nossa história. Essa é a beleza da Bíblia. Ela faz com que o seu escrito se torne sempre algo atual e algo presente na vida das pessoas. Dito isto, a gente precisa então agora entender uma outra questão. Os métodos que foram sendo desenvolvidos para o estudo, para o entendimento, para o conhecimento da Bíblia, eles não são inimigos da fé. Eles somam. Eles fazem com que nós tenhamos a possibilidade de nos aprofundarmos ainda mais e chegarmos mais próximo da origem e do sentido daquele texto. Algumas reações negativas, algumas rejeições foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo porque diziam que os métodos de estudo da Bíblia proporcionavam um descolamento da palavra de Deus do texto sagrado. Mas isso não é verdade. Cada vez mais que nós estudamos, que nós aprofundamos, que desenvolvemos métodos para entender esse texto, nós nos aproximamos ainda mais da palavra de Deus. Para entender isso, a gente precisa desenvolver 3 pilares que são importantes ao estudo da Bíblia. Mas eu diria que antes, porém, desses 3 pilares, temos uma coisa que precisa ser fundamental. Quando eu estudei na Faculdade de Teologia, o professor Milton Schwantz, que foi um grande biblista, reconhecido no mundo todo, e reconhecido também por ser um facilitador do estudo da Bíblia, ele dizia algo interessante. Quando nós nos assentamos para ler o texto bíblico, precisamos, no momento da leitura, ler 1, 2, 3, 4. Ele dizia, leia o texto 7 vezes, até que a leitura ultrapasse os limites da mente e atinja o seu coração. Essa leitura que precisa chegar ao coração, ela vai falar muito mais próximo comigo e com você, quando nós entendemos que ela está mais presente na vida e naquilo que nós sentimos. E aí, portanto, precisamos ter 3 métodos que se desenvolvam, então, no entendimento do estudo da Bíblia. O primeiro é a exegese. Essa palavra difícil, ela vem do grego e ela quer dizer
a possibilidade de você extrair do texto aquilo que é mais essencial. Exegese. A segunda chama-se hermenêutica. A terceira chama-se querigma. Essas três palavras, que vêm de origem grega, elas compõem, então, o núcleo ou o centro de interpretação do texto bíblico. A exegese, como eu já disse, extrai do texto aquilo que ele tem de essencial. A hermenêutica é a possibilidade de interpretar o que você extraiu desse texto. E o querigma é a pergunta que se faz. Qual é a mensagem desse texto? Então eu preciso ler o texto, extrair deste texto o seu sentido, interpretar esse texto e desenvolver então a mensagem desse texto. Este então é o ciclo que se fecha no método de estudo da Bíblia. O que acontece muitas vezes é que, em determinado momento, pessoas priorizam muito o método exegético. E se eu mantenho somente o método exegético, eu crio um cientificismo, eu crio um método científico que vai pesquisar o texto bíblico e eu vou ficar numa infinidade de descobrimentos, de pesquisa que não me leva a lugar nenhum. Exegese sem hermenêutica não tem sentido. É uma ciência que vai descobrindo desdobramentos e desdobramentos que acaba caindo no vazio. O outro problema é quando as pessoas anulam a exegese e concentram-se somente na hermenêutica. A hermenêutica sem uma base científica, uma base que pode levar a gente a extrair a origem do texto, ela pode ser perigosa porque ela vai produzir inúmeras interpretações que também não condizem com a realidade do texto. Quantos de nós já não ouvimos frase que dizia 1000 chegará, 2000 não passará? E algumas pessoas afirmavam categoricamente, está escrito na Bíblia. Mas não era porque tinham lido, mas é porque ouviu alguém falar alguma vez de uma interpretação que se fez de algum sentido do texto. Pois bem, nós temos a exegese, que extrai do texto o sentido, a hermenêutica, que interpreta esse sentido, mas tudo isso ficaria vazio se nós não tivéssemos o querigma. O querigma talvez seja o centro dessas três colunas que sustentam uma interpretação bíblica. O querigma é a mensagem. Qual é a mensagem que esse texto quer trazer para nós? Esta mensagem do texto é que se torna importante para revalidar a nossa vida, a nossa fé e a nossa prática na leitura do texto bíblico. Conheça a edição da Bíblia Sagrada com o Inário Evangélico da Angular Editora. A publicação com letras grandes traz, além das Sagradas Escrituras, todos os 500 hinos do Inário Evangélico. Adquira já o seu exemplar em nosso site. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida.